Hoje, nós mergulhamos em um dos casos clínicos mais famosos e, sem dúvida, mais complexos de Sigmund Freud. As Notas sobre um caso de neurose obsessiva, de 1909, que ficou mais conhecido como o caso do Homem dos Ratos. É, sem dúvida, um caso que se tornou um pilar para a compreensão da neurose obsessiva. E, a partir dele, surge uma questão fundamental sobre a natureza do sintoma. Ele é, na sua essência, um drama de emoções conflitantes? Uma batalha de amor e ódio contra a figura do pai? Ou, por outro lado, essa batalha emocional só ganha forma e poder através da própria linguagem. Seria o sintoma, na verdade, um produto de trocadilhos, de palavras que se conectam pelo som e que acabam, bem, ditando o destino do sofrimento do sujeito? Eu vou defender a primeira posição, que a raiz de tudo está na ambivalência na relação afetiva com o pai. E eu vou argumentar que, embora os afetos sejam o motor, é a linguagem que fornece os trilhos. O conflito só se torna um sintoma obsessivo porque ele fica de fato aprisionado numa teia de palavras, numa cadeia de significantes. Na minha, é impossível analisar este caso sem colocar no centro o intenso e nunca resolvido conflito de amor e ódio que o Ernest Lanzer sentia pelo pai. Toda a arquitetura, toda a elaborada estrutura dos seus pensamentos obsessivos, suas dúvidas e rituais, parecem ser uma defesa desesperada contra sentimentos que ele simplesmente não suportava admitir. A prova mais forte disso é o próprio sintoma principal, o pavor de que o suplício dos ratos, uma tortura horrível que ele ouviu de um capitão, pudesse acontecer com duas pessoas que ele amava. Seu pai, que já era falecido, e a dama de seus pensamentos. O ódio infantil pelo pai, o desejo de que ele morresse para que ele pudesse se casar com a mãe, e a culpa. A culpa esmagadora que se seguiu à morte real do pai, tudo isso é o combustível da neurose. Freud mostra como essa culpa se desloca para a ideia de uma dívida de dinheiro. Uma falsa conexão, mas a energia emocional é a mesma. O paciente está repetindo um drama familiar, se identificando com o pai, que também tinha uma dívida, a de jogo, que lhe rendeu o apelido de Spielratte. O rato de jogo. Exato, o rato de jogo. Então é um drama de afetos, de culpas e de identificações. Certo, eu não nego esse drama de forma alguma, mas eu vejo de uma maneira diferente. Para mim, ele só ganha a forma específica que a gente vê no caso através da linguagem. O Homem dos Ratos é o exemplo perfeito do que, bem, mais tarde se desenvolveria como a ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O próprio Freud, ao chamar a neurose obsessiva de um dialeto, ele já aponta nessa direção. O ponto central que me parece decisivo é a palavra alemã Ratte, que significa rato. Ela não funciona apenas como um símbolo, sei lá, do pênis ou da sujeira. Ela funciona como uma espécie de palavra-chave, uma ponte verbal. E aqui a sonoridade é tudo, preste atenção. Ratte, rato, soa muito parecido com Raten, que significa prestações, parcelas, e também com heiraten, casar. O sofrimento do paciente corre por esses trilhos sonoros. A dívida que ele precisa pagar em Raten se conecta à tortura dos Raten, que, por sua vez, se conecta ao seu desejo de heiraten. Sem essa materialidade da palavra, o conflito de amor e ódio pelo pai seria, talvez, uma angústia difusa. Não se cristalizaria nesse sintoma tão particular e bizarro. O sofrimento dele não está numa emoção pura, mas está amarrado a essa cadeia de palavras. Entendo. Entendo o argumento da linguagem, e ele é elegante, não há dúvida. Mas vamos voltar à cena que originou tudo. O capitão no refeitório descrevendo a tortura com os ratos. O que atingiu o paciente ali não foi uma análise linguística, foi um horror visceral. Ele relata a Freud que sentiu uma mistura de repulsa e um prazer desconhecido. Esse prazer aqui é a chave. Ele se conecta a uma agressividade, a uma crueldade que já existia dentro dele, reprimida, e que era dirigida ao pai. A linguagem, a palavra Ratte, foi o gancho onde esse afeto pré-existente se agarrou. A energia pulsional é primária. As palavras são as vias que essa energia encontra para se manifestar. A própria intervenção de Freud, quando ele o força a verbalizar o que estava implícito na fantasia,
a frase em seu ânus, é uma tentativa de quebrar a resistência afetiva, o horror. O foco é a emoção, não o dicionário. Esse é um ponto interessante, mas eu o enquadraria de forma um pouco diferente. É claro que o horror foi visceral, mas esse horror não existe no vácuo. Ele precisa ser estruturado para se tornar um sintoma duradouro. Pense nisso, como um raio. A descarga elétrica é a energia, o afeto bruto de que você fala. Mas o raio só se torna visível porque ele segue um caminho de menor resistência no ar. As palavras hat, hatem, são esse caminho. Sem essas pontes verbais, como você bem mencionou, o afeto permaneceria sem forma. O próprio Freud descreve o momento em que a conexão se forma. O paciente está pensando em como pagar a dívida do óculos e, de repente, a palavra hatem, prestações, lhe vem à mente. É nesse instante que a conexão com hat, rato, se estabelece e o tormento começa. A associação não é apenas emocional, ela é fônica. Freud, na prática, agiu como um tradutor. Ele não estava apenas lidando com emoções, ele estava decifrando um dialeto particular, um código. Mas essa tradução, esse código, para onde ele nos leva invariavelmente? Ele sempre aponta de volta para a figura do pai. E o pai do Homem dos Ratos não é só uma palavra ou uma função na estrutura. Ele é uma figura de carne e osso, complexa, amada e odiada. A culpa que o paciente sente pela morte do pai é palpável. Suas fantasias de que o pai ainda poderia estar vivo, o medo de que a tortura o atingisse no além, a severidade do superego, que é, em essência, a voz do pai internalizada, tudo isso fala de uma dinâmica profundamente pessoal e afetiva. O conflito não é com uma estrutura linguística abstrata. É com um pai internalizado, um fantasma muito real na mente dele. Sim, mas é aí que a coisa se complica, porque a linguagem não é só um veículo passivo, certo? Ela molda o pensamento. A importância do pai aqui, e isso se tornaria central para leituras posteriores do caso, talvez resida menos em sua biografia e mais em sua função simbólica, o que Lacan chamaria de nome do pai. Não se trata apenas do pai real, mas da ideia do pai como representante da lei, da ordem, da dívida e da honra. A dívida que assombra o paciente não é só a do óculos, é uma dívida simbólica herdada do pai, o Spielrat, o jogador. Ele herda a posição do pai diante de uma dívida, de uma questão de honra. É uma herança que vem pela palavra, pelo folclore da família, como se diz. A linguagem não é abstrata. Ela é a matéria da nossa realidade psíquica. Mas essa função simbólica, ela não se sustenta no vazio. Ela precisa ser encarnada por alguém. E nesse caso, a relação real com o pai foi determinante. O paciente descreve o pai como um homem que, apesar de bondoso, tinha seus deslizes, como a questão do jogo. Isso cria uma imagem ambígua, que não é nem de um tirano total nem de um santo. É essa ambiguidade que alimenta o conflito. A neurose obsessiva vive dessa dúvida. Ele era bom ou mal? Eu o amava ou odiava? A estrutura linguística que você descreve me parece uma elaboração secundária, uma forma de racionalizar e, ao mesmo tempo, ocultar esse conflito afetivo central, que é muito mais primitivo e caótico. Eu diria o contrário. A linguagem não é uma elaboração secundária. Ela é a condição de possibilidade para que esse conflito se organize dessa forma. Sem a palavra, teríamos talvez uma angústia paralisante, mas não essa máquina de pensar que é a neurose obsessiva. Veja o poder do que o Freud chama de oráculo paterno. O pai uma vez disse que o filho seria um grande homem ou um criminoso. Essa frase, essa palavra do pai, ecoa por toda a vida do paciente, marcando os extremos de seu destino. É o poder performativo da palavra. E mais do que isso, veja como o próprio Freud, ao escrever o caso, se enreda na materialidade da linguagem. Há um famoso ato falho na escrita de Freud, onde ele troca a palavra alemã para irmãs por uma que significa espadas. Isso mostra que o analista também está sujeito a essa lógica, que o inconsciente irrompe na própria palavra escrita. Isso revela que a análise não é só sobre decifrar os afetos do paciente, mas sobre rastrear o percurso do significante, tanto no que é dito quanto no que é escrito.
Então você está dizendo que se o pai dele não fosse apelidado de Spielrat, um rato de jogo, a neurose dele teria se manifestado de uma forma completamente diferente. Que o afeto de culpa pela morte dele não teria encontrado uma saída. Exatamente. A culpa e o ódio poderiam ter encontrado outra saída, talvez um sintoma diferente, uma fobia, uma depressão. Mas a forma específica da neurose obsessiva dele, com essa trama de dívidas, ratos e pagamentos, está intrinsecamente ligada a essa contingência linguística. A palavra rat foi o cristal em torno do qual a solução supersaturada dos seus afetos pôde finalmente se precipitar e tomar forma. A forma do sintoma foi um acaso linguístico que se tornou um destino psíquico. Em resumo, eu continuo a ver o caso do Homem dos Ratos como a ilustração máxima do drama da ambivalência. O conflito pulsional, essa tensão insuportável entre amor e ódio dirigida à mesma pessoa, o pai, é a força motriz que precede e que dá energia a qualquer jogo de palavras. A linguagem é o palco, mas o drama é feito de afeto e bem, de sangue. E eu concluo que este caso nos força a reconhecer que tais dramas são inseparáveis da estrutura da linguagem que nos constitui. É através dos equívocos, das semelhanças sonoras, da cadeia de significantes hat, hatten e hatten, que o conflito toma forma, se materializa e se perpetua. O caso nos ensina que o inconsciente não é um porão escuro de emoções brutas, mas um mecanismo de alta precisão articulado pela palavra. Fica claro, ao final, que a genialidade do relato de Freud está justamente em permitir que essas duas leituras não se anulem. A perspectiva que foca na dinâmica pulsional e a que foca na estrutura da linguagem acabam por iluminar, cada uma à sua maneira, facetas diferentes e indispensáveis do caso. De fato, a análise aprofundada do material revela que a tensão entre o afeto e a palavra não é uma contradição que a gente precise resolver, mas talvez a própria essência da condição neurótica, nos convidando a explorar, sempre de novo, essa complexa arquitetura da nossa mente.